E começando assim, né? Por que eu decidi trazer esse conteúdo aqui pra vocês? Tipo, perfil de espiritualidade, falando de estrutura de perfil do Instagram, tipo, de marketing, que uma coisa tem a ver com a outra, né? Gente, para além de subnichos, de cursos específicos que eu dei e tudo mais, qual que é meu trabalho aqui? Eu sou terapeuta e eu sou instrutora, ou seja, eu formo outros terapeutas, né? E aí, por que eu escolhi trabalhar com isso? Porque desde criança eu sempre tive a sensação de que durante a minha vida eu iria experienciar algum grande evento, algum grande acontecimento aqui no planeta Terra, né? E desde quando eu comecei a me conectar com espiritualidade, com o autoconhecimento, né? Com essa coisa do despertar, das terapias, do poder da nossa mente criando a nossa realidade, eu tive a certeza de que eu estava vivendo aquele grande evento que desde criança eu tinha a sensação de que eu ia viver aqui no planeta. Lembro claramente da sensação, assim, de quando eu fiz meu primeiro curso de Theta, que eu olhei e falei, cara, era isso que eu tava esperando, era isso que eu sentia desde sempre que eu ia ver acontecendo, né? E eu sempre quis participar ativamente desse grande momento. Assim sendo, eu tendo comigo essa consciência, o que eu vou vibrar? Quem que são os alunos, o tipo de aluno que eu vou atrair para mim? Eu vou atrair pessoas que também têm essa intenção de participar ativamente dessa transformação, de ajudar as outras pessoas, de transformar a forma como as pessoas enxergam o mundo. E para isso, a gente vem estudar algumas técnicas, né? Algumas formas da gente conseguir conduzir esse aprendizado para as pessoas. E aí, o que eu vejo acontecer muitas vezes com pessoas que fizeram curso comigo, inclusive, né? Pessoas dedicadas, pessoas inteligentíssimas, pessoas muito bem intencionadas, pessoas que têm lá no fundo do ser, da alma delas, essa vontade de ajudar as pessoas, de estar presente, de participar e de fazer aquilo acontecer e tudo mais. Só que essas pessoas, elas não têm um conhecimento muito básico, que eu também não tinha, que é o de comunicar para as outras pessoas aquilo que existe dentro delas. E aí, o que acontece quando você tem esse desafio em expressar para as pessoas, em passar para as pessoas através de uma rede social aquilo que existe dentro de você? Você começa a ficar sem cliente, as pessoas não chegam, né? Você começa a entrar nesse estado de escassez, você começa a perceber ali que o tempo tá passando, não tá chegando mais cliente, às vezes se você já saiu do trabalho que você tava, se você não tava trabalhando antes, talvez o seu dinheiro esteja acabando, você começa a entrar nessa pira de tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí, assim, tem sim muito conhecimento gratuito na internet, tem sim muitas formas, muitas pessoas que dá pra seguir e aprender com elas e tudo mais, só que essas pessoas, elas começam a entrar nesse estado e ao invés de enxergar todas essas possibilidades de aprendizado, elas começam a duvidar da própria capacidade da missão delas. Então elas começam a acreditar que aquilo é um sinal, que na verdade não é o tempo divino delas, que na verdade não é para aquilo acontecer. E aí, como que eu tô falando sobre isso com tanto conhecimento de causa, né? Eu já passei por isso. E aí agora você que me segue aqui há um tempo, talvez quem tenha chegado ainda não tenha tido tanta clareza assim, mas você que já me segue há um tempo, você falaria que não é meu tempo divino trabalhar com espiritualidade? É claro que é. É claro, eu sinto todos os dias, né? Tudo me direciona para isso. Não tem uma pessoa que já tenha feito um mapa astral, uma numerologia, um acesso de registro, uma leitura intuitiva e tudo mais, que não tenha me falado que é sim meu tempo divino trabalhar com isso. Só que o que aconteceu no passado? Eu fiz a minha transição de carreira e eu tinha ali uns clientes, né, que foram o suficiente para eu fazer essa transição de carreira. Só que esses clientes, eles não cresciam, né? Não subia. Eu tava sempre atendendo as mesmas pessoas. Eu adorava fazer isso, só que financeiramente isso não tava compensando para mim, porque eu tava ali com um teto, né? E aí, assim, durante algum tempo, eu achava que era só uma questão de dar tempo ao tempo, de esperar que o crescimento ia vir, que as pessoas iam notar, que ia crescer o número de indicações e tudo mais, né? Só que isso não estava acontecendo, né? Começou a passar um tempo, isso não estava acontecendo. Eu comecei a falar, cara, será que não era pra eu estar fazendo isso? Porque parecia muito que era, tudo no universo, tudo na minha vida convergia pra eu trabalhar com isso. O fluxo estava claramente me trazendo pra cá, né? Pra onde eu tô hoje, mas tudo tava levando pra aquilo. E eu, tipo, cara, vai ver, não é pra eu trabalhar com isso, vai ver, eu tô interpretando errado esses sinais. Vai ver, nem existe sinal, tipo, eu tô muito louca aqui, sei lá, achando que eu tô conversando com o universo e na verdade eu tô só
sei lá, criando umas oportunidades. E aí um dia eu tava conversando com um amigo, né, que também é empreendedor, e comentei com ele isso, né, já, tipo, precisava ter mais cliente e tudo mais, pro negócio fluir melhor e tal, e ele virou pra mim, na maior naturalidade. Ele virou pra mim e falou assim, então o próximo passo agora é você começar a fazer marketing, né, eu acho que você tá precisando de um marketing na sua empresa. Eu fiquei dias processando aquela informação que, cara, como nunca tinha passado isso pela minha cabeça antes, sabe? Porque eu não sabia que existia marketing, óbvio que eu sabia, né? Mas na minha cabeça, o marketing era uma coisa que você contratava depois que você já estivesse indo muito bem, e aí você, tipo, meio que contrataria pra melhorar o seu bem, sabe? Pra, tipo, aumentar ainda mais. Nunca passou pela minha cabeça que fosse uma coisa que ia ser necessária desde o começo. Nunca passou pela minha cabeça que, a princípio, eu precisaria já ter esse suporte, essa estrutura. E aí, qual que foi a minha sorte ali naquele momento, né? Que quando eu recebi essa percepção, eu tinha acabado de dar um curso que tinha, tipo, dado bom, assim, no quesito alunos, sabe? Mas não era uma turma que eu conseguiria, tipo, manter sempre, assim, aquele número de pessoas. E me deu recursos financeiros suficientes para eu poder investir nisso. Só que, o que eu vejo? Não é todo mundo que é instrutora. Não é todo mundo que já tem a capacidade de fazer uma turma, de dar uma classe, né? Várias pessoas pagando mais de R$1.000 ali pra você ensinar alguma coisa. Às vezes a pessoa acabou de sair de um curso, de praticante ainda, né? Nem de instrutor. E aí não é sempre que essa pessoa já vai ter tido essa percepção, e não é sempre que a pessoa já vai ter o financeiro necessário para investir nisso. Porque para você aprender sozinho é completamente possível, tá? A internet tá cheia de conhecimento, só que demora. Aí o que eu fiz, né? Eu peguei esse dinheiro que eu recebi e eu investi em uma formação, mais mentoria. Desde então eu já fiz vários outros cursos a respeito disso, né? E aí o que eu fui percebendo com o tempo, né? O marketing, ele se baseia em você meio que estudar o comportamento humano, a mentalidade humana, para que você consiga comunicar melhor quem você é, né? Aquilo que existe dentro de você, de forma que as outras pessoas também consigam se conectar com aquilo. Que elas também consigam entender aquilo que existe dentro de você, né? E o comportamento humano, ele é completamente baseado, por mais que a maioria das pessoas não tenha consciência disso, ele é completamente baseado nas leis universais. Então, 2 leis, assim, para vocês perceberem bem forte essa relação, tá? Primeiro de tudo, a lei da correspondência. A lei da correspondência, ela diz, assim, dentro como fora, né? Então, aquilo que existe dentro de mim fica muito claro através daquilo que está ao meu redor, né? Então, o que acontece? Imagina que um dia eu chego em casa e aí eu tô muito cansada. Eu não tô priorizando organização naquele momento, eu tô muito cansada. Então eu chego em casa, eu tiro a minha roupa e simplesmente eu taco em cima de uma cadeira e vou tomar banho e vou dormir. E aquela bagunça, ela vai ficar ali, né? Uma pessoa que passa e vê isso, uma pessoa que visita a minha casa no dia seguinte e vê aquela roupa ali naquela cadeira, talvez eu não seja uma pessoa de fato desorganizada, uma pessoa relaxada, uma pessoa suja, nada disso, né? Só que naquele momento eu não pensei, eu não tava priorizando essa parte da organização. Só que aquela pessoa que ela vem e ela vê aquilo, o que ela vai pensar? É relaxada, é suja, é desorganizada? E aí talvez você pense assim, mas Mara, essa pessoa ela tá tendo um preconceito, ela tá te julgando, ela nem te conhece. Realmente, ela não me conhece, às vezes eu sou a pessoa mais organizada do mundo, só que naquele momento a minha prioridade não era organização, naquele momento eu tava cansada, a minha prioridade era descansar, né? E isso pode acontecer aqui no seu perfil, talvez ali no seu momento, a sua prioridade não seja escolher umas cores que façam sentido, escolher uma fonte, arte, coisa bonita e tal, tipo, talvez isso não seja a sua prioridade, talvez a sua prioridade seja passar conhecimento. Eu já fui muito assim, não tava nem aí pro aspecto do negócio, eu só queria pôr pra fora aquilo que eu sabia que fazia muito sentido pra mim, sabe? Só que o fato dessas leis existirem, gente, faz com que o nosso subconsciente ele consiga detectar alguns padrões, né? Por conta da existência dessas leis. A gente não consegue desligar essas percepções na hora que a gente quer. Só que o que acontece? O nosso subconsciente ele vai notando esses padrões que acontecem por conta das leis universais, né? Sendo uma delas a lei da correspondência, que diz que aquilo que está em volta de mim vai falar muito sobre aquilo que está dentro de mim. O meu subconsciente, ele nota esses padrões. E ele, na tentativa de entender o mundo, ele vai começar a aplicar isso nas mais diversas situações.
Vamos dar um exemplo de uma dessas percepções? Gente, imagina que existe um bairro na sua cidade, ou pega um bairro aí se você conhecer, um bairro onde você sabe que as pessoas que moram ali, elas não têm muito recurso financeiro, tá? Dá pra você perceber pelas casas, pelos carros, até pelas próprias pessoas, que elas não têm muito recurso financeiro, tá? Aí imagina que você conheceu uma pessoa X e essa pessoa te falou que ela mora naquele bairro. Sobre a vida financeira dela, qual que é o primeiro pensamento que vem pra você? Que essa pessoa, nossa, ela é milionária, ela escolheu morar lá porque ela quer, porque ela fica perto dos amigos, da família, sei lá, ela gosta da vista do bairro. Ou você pensa sobre a vida financeira dela, então ela não deve ter muito recurso financeiro. Você pensa que ela não deve ter muito recurso financeiro, por mais que seja completamente possível, por mais que seja um pré-julgamento, a gente fala, não, vai ver, ela não tem recurso financeiro, às vezes ela tem. Agora, vamos aplicar essa mesma lógica ao seu perfil no Instagram? Porque, cara, seu perfil no Instagram é tua vitrine, é um dos primeiros lugares que a pessoa vai ver, vai procurar sobre você antes de te contratar para fazer uma sessão. Aí a pessoa, ela entra ali no seu perfil. A pessoa que tá procurando terapia, o que ela tá procurando? Ela tá procurando colocar a vida dela em ordem, ela tá buscando harmonia, ela tá buscando se sentir bem consigo mesma. Ela tá procurando, às vezes, colocar mais beleza na vida dela, né? Se conectar mais com o espiritual, com aquilo que é sagrado, com a alma dela. Fala se isso não evoca uma beleza, né? E aí, ela vai lá e ela entra no seu perfil e aí ela nem sabe por que a princípio. Talvez ela nem saiba nada de teoria das cores. Só que ela olhando pros seus posts, ela não sente nenhuma atração, assim. Talvez dá até um incômodo, assim. Tipo, ela nem sabe por quê, mas dá um incômodo de olhar pras cores do seu perfil. Aí, ela não consegue encontrar a clareza necessária ali. Ela não entende direito o que é que você faz. Ou ela não consegue ler as coisas, tipo, tem muita informação, a fonte tá ruim, não tem muito contraste, alguma coisa do tipo assim. As postagens não tem padrão, né? Não tem padrão de cor, não tem padrão de formato, não tem padrão de nada. Então, não existe uma ordem, né? Uma simetria ali. Você fala ali de terapia, só que a pessoa entra no seu feed. Aí tem 5 fotos do seu filho, 2 fotos do seu cachorro, 3 fotos de um sorvete. A pessoa, ela começa a abrir aquelas fotos porque ela pensa, deve ter alguma legenda relacionada com isso, né? E não tô nem falando do perfil dessa pessoa aqui que eu vou responder a caixinha não, tá, gente? Tô falando de forma geral. Aí a pessoa pensa, deixa eu ver a legenda. Às vezes ela tá falando alguma coisa que, sei lá, uma reflexão ali sobre o sorvete, né? Ela clica, não tem nada. É só a foto do sorvete. Às vezes ela nem gosta de sorvete. Qual que é a sensação que ela tem? Inutilidade. Essa foto, abrir essa foto, olhar pra essa legenda, olhar pra isso aqui, não me serviu de nada. E aí a pessoa vai fazer o mesmo padrão com todas as outras fotos que não tem utilidade nenhuma pra ela, né? Pra você, às vezes, é o máximo. Mas pra ela não tem utilidade nenhuma. Aí, como que vai ficar? Ela aplicando essa lógica subconsciente dela no seu perfil. Como que ela se sentiu ali? Não se sentiu em harmonia? Não se sentiu conectada com nada que é sagrado, que é bonito, nem nada? Não sentiu em ordem? Não sentiu clareza? Não sentiu utilidade, às vezes ela entrou ali buscando uma coisa e ela não encontrou aquela coisa. O que ela vai sentir em relação a você como terapeuta? E pode não ter nada a ver com quem você realmente é. Pode ser que você seja incrível, pode ser que você seja dedicada, que você tenha um ótimo conteúdo, que você seja super estudiosa, que você já tenha investido um monte em curso, em estudo, livro, tempo, né? Só que o seu conteúdo bom fica ali perdido no meio de um monte de coisa que não tem o menor sentido de estar ali, confundindo as pessoas que entram no seu perfil, passando mensagens que às vezes você nem quer passar. Aí vamos falar um pouquinho da lei da vibração? A lei da vibração, ela diz que tudo tem uma vibração, tudo emana uma vibração, né? Como que a gente faz para sentir essa vibração? Quando a gente se conecta intuitivamente com alguma coisa, a gente consegue afinar essa percepção, né? A gente consegue pegar detalhes, assim. Só que, gente, os nossos campos energéticos já estão trocando informação o tempo todo, tá? Mesmo que você não esteja fazendo isso conscientemente. Então, assim, os seus clientes, eles sentem a vibração que você coloca no seu trabalho. E eu vou contar uma coisa pra vocês, ver se isso se encaixa de alguma forma em alguma das coisas que você sente quando você tá produzindo seu conteúdo, quando você tá cuidando das suas redes aqui, tá? Eu tava conversando com esse colega, né, que era terapeuta também, e tava comentando com ele essas coisas, né, essas mudanças que eu tava fazendo no meu perfil e tal, e que eu tava estudando marketing, que eu tava gostando e tudo mais. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu não sei como você tem paciência de fazer tudo isso, porque, nossa, se um cliente entra no meu perfil e ele não tem nem essas mudanças que eu tava fazendo no meu perfil e tal, e que eu tava estudando marketing, que eu tava gostando e tudo mais. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa,
Eu não sei como você tem paciência de fazer tudo isso, porque, nossa, se um cliente entra no meu perfil e ele não tem nem a capacidade de abrir as minhas fotos para ler os meus textos, se ele não tem nem a curiosidade de assistir os meus destaques, se ele nem testa não quer nem testar fazer uma sessão comigo para ver se eu vou ajudar ele ou não, essa pessoa não tá precisando de ajuda de verdade, nem é o tipo de cliente que eu quero atrair para mim. E aí depois ele ainda falou assim pra mim, se a pessoa não tá afim de correr atrás, de resolver os problemas dela, não sei o que, é o problema dela, não tem nada com isso, né? E essa pessoa, ela nem é mais terapeuta hoje em dia, né? Mas eu fiquei pensando depois dessa conversa, né? Olha a vibração que tá sendo colocada ali. Claro que as pessoas, elas têm que ser autorresponsáveis, né? Pelo próprio processo de transformação delas. Mas quando você tá procurando um terapeuta, você tá procurando acolhimento, você tá procurando alguém que pegue na sua mão e fale, cara, eu vou te ajudar a descobrir esse problema. Eu não posso não resolver pra você, mas eu vou te ajudar, eu vou estar aqui com você, eu vou te acolher, eu vou te amparar. Você acha que era essa vibração que tava no perfil dessa pessoa? E aí, talvez, você esteja pensando assim, nossa, mas Mara, eu sou completamente contrário, nossa, eu faço de tudo pelos meus clientes, tipo, eu super me preocupo e tudo mais e tal. Só que, gente, qual que é a vibração que você tá colocando naquilo que você faz aqui? Você já fez um post, você já fez um story, você olha às vezes pro seu Insta e fica pensando, cara, deixa eu fazer esse negócio aqui hoje, porque, puta que pariu, eu preciso de cliente, eu tô desesperada, eu preciso pagar aquela conta. Eu preciso de, nossa, pelo menos um aluno, pelo menos um cliente, não sei o quê. Você acha que seu cliente não sente esse desespero? E ele não quer viver esse mesmo desespero. Então, se ele sente essa vibração em você, o que ele vai sentir? Essa pessoa me oferece essa sensação de desespero. Eu quero desespero? Não quero. Vou fazer terapia com ela? Lógico que não. Então, assim, a gente tem que ter coesão entre aquilo que a gente quer e entre aquilo que a gente comunica para as pessoas. Para que elas também possam entender a gente. Que elas também possam entender qual que é o nosso propósito ali, né? Eu já vi perfil que jurava que ia ajudar a mulher a conseguir um relacionamento amoroso bom e tal. Você entrava no perfil, só falava mal de homem, no perfil inteiro. Eu já vi perfil que falava sobre mentalidade do emagrecimento. Aí você entrava no perfil, não tinha uma foto de uma pessoa magra no perfil. Não precisava nem ser a dona, tá? Às vezes a dona do perfil, sei lá, tá no processo dela ainda não conseguiu emagrecer, ou não gosta de se expor, sei lá. Mas não tinha uma foto de outra pessoa, só pra trazer aquela ideia ali da magreza, já que era disso que ela queria falar. E dá pra gente fazer essa análise, gente, com todas as leis herméticas, tá? Mas eu peguei essas duas aqui porque eu achei que ia fazer mais sentido e ia estar mais fácil de explicar também. E agora sim, né? Já deve ter mais de 1 hora de vídeo aqui. Peraí que eu vou ver. Eu vou ver aqui se eu vou subir isso aqui como story mesmo, se eu vou subir como um vídeo maior, porque eu me empolgo, gente. Ai, meu Deus, como eu me empolgo.